Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila cidade de Harrisonville, as ruas ecoavam com o barulho constante de carros e crianças brincando ao longe. No entanto, em alguns dias, até mesmo essa tranquilidade podia ser perturbada por comportamentos desrespeitosos. Samuel Thompson, um veterano de 88 anos, caminhava lentamente pela calçada, com sua bengala batendo no chão em um ritmo firme. Apesar da idade avançada, sua postura permanecia ereta, e seus olhos brilhavam com um brilho de determinação e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Ex-soldado condecorado, ele havia enfrentado batalhas que muitos só poderiam imaginar e sobrevivido onde outros haviam caído. Naquele dia, ele não tinha ideia de que um encontro estava prestes a interromper seu tranquilo passeio. 6 motociclistas barulhentos e arrogantes apareceram na esquina. O rugido de suas motocicletas fazia o chão vibrar, e suas risadas zombeteiras transmitiam uma mensagem clara. Eles acreditavam que aquele idoso não representava nenhuma ameaça. Enquanto Samuel continuava caminhando, os motociclistas se aproximaram, empurrando levemente e provocando-o. Mas Samuel, com uma calma inabalável, olhou-os nos olhos. Por trás do sorriso discreto, uma ideia se formava em sua mente. Aqueles jovens pensaram que o humilhariam, mas logo descobririam que experiência e coragem não se medem pela idade ou pela força física. Um simples telefonema mudaria tudo. O sol se punha lentamente sobre Harrisonville, projetando longas sombras na calçada por onde Samuel Thompson caminhava todas as tardes. Seu passo era lento, mas determinado, e sua bengala batia no chão com firmeza. Ele acenava ou sorria para os transeuntes como fazia há anos. De repente, o rugido dos motores quebrou a calma da rua. 6 motociclistas vestidos de preto apareceram, suas motocicletas rugindo como feras furiosas. Os homens, jovens e visivelmente confiantes, pararam em volta de Samuel, formando um círculo intimidador. "Ora, olha quem temos aqui", disse um deles com um sorriso irônico nos lábios. "Um velhinho andando por aí sozinho." Os outros caíram na gargalhada, batendo ostensivamente com as botas nas motocicletas e no chão. Eles empurraram Samuel de leve, pensando que estavam testando sua reação. Mas Samuel não se moveu. Olhou para eles, seus olhos cinzentos brilhando por trás de rugas profundas. Não demonstrava medo nem raiva. Apenas uma calma que era quase irritante para aqueles jovens que queriam provocá-lo. "Você gosta de irritar as pessoas", disse ele, com a voz firme, mas gentil. "Sabe que não é muita coragem implicar com alguém da minha idade, né?" Outro motociclista riu baixinho. "Ah, não se preocupe, cara, estamos só nos divertindo." "O que você vai fazer? Chamar seu grupinho de veteranos aposentados?" Samuel deu um sorriso enigmático. Seus dedos apertaram o celular no bolso. Os motociclistas, achando o gesto insignificante, continuaram a zombar e rir. Eles mal sabiam que esse simples gesto logo transformaria sua arrogância em absoluto espanto. As risadas dos motoqueiros ecoavam pela rua enquanto cercavam Samuel. Seus olhares arrogantes perscrutavam cada movimento do velho, esperando que ele demonstrasse algum sinal de fraqueza. Mas Samuel, fiel à sua natureza calma e pensativa, permaneceu imóvel. Levantou lentamente a bengala e bateu de leve no chão, não por medo, mas para marcar seu ritmo, sua presença. Os jovens trocaram olhares divertidos, alguns zombeteiros. "Olhem para ele ainda se acha um soldado, ou quê?" Samuel tirou lentamente o celular do bolso, segurando-o na altura do peito. Os motoqueiros caíram na gargalhada, convencidos de que aquele velho simplesmente ligaria para a polícia ou daria queixa sem causar nenhum impacto real. Ele descou um número e falou por alguns instantes com a voz calma, mas firme. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada sílaba revelando uma autoridade silenciosa. Os motociclistas, ocupados demais zombando, não prestaram atenção ao detalhe perturbador. Samuel sabia exatamente para quem estava ligando. Poucos minutos depois, um estrondo distinto foi ouvido à distância. Não era mais o som das motocicletas, mas o som de motores potentes e organizados. As risadas diminuíram gradualmente à medida que os motociclistas começaram a perceber que o chamado de Samuel havia desencadeado algo muito mais sério do que uma simples reclamação. Samuel olhou para eles, seu sorriso enigmático permanecendo inalterado. "Senhores, vocês acabaram de despertar os anciãos." Os motociclistas trocaram olhares preocupados. Eles perceberam tarde demais que por trás daquele velho quieto se escondia um veterano cuja reputação e aliados poderiam reverter qualquer situação. A calma de Samuel contrastava com o pânico que começava a tomar conta do grupo.
O que parecia um passeio inocente rapidamente se transformaria em uma lição de respeito que aqueles motociclistas jamais esqueceriam. O rugido dos motores se aproximava rapidamente, enchendo a rua com uma tensão palpável. Os 6 motociclistas, antes confiantes, começaram a se olhar nervosamente. Sua arrogância agora se chocava com o desconhecido. Samuel ficou parado com o telefone ainda na mão, os olhos percorrendo os rostos tensos dos jovens. Então, calmamente, disse algumas palavras ao telefone, com a voz suave, mas firme. Senhores, é hora de mostrar o que significa a palavra respeito. Naquele momento, vários carros antigos e motocicletas potentes apareceram na esquina. Mas não eram quaisquer veículos. Pertenciam a veteranos de guerra, antigos companheiros de Samuel. Cada motorista o conhecia há décadas e sabia que ele não era homem de se deixar intimidar. Os motociclistas pararam subitamente boquiabertos. O riso havia desaparecido, substituído por um medo crescente. Os veículos lentamente cercaram a cena, como uma onda imponente pronta para engolir aqueles que ousassem desafiar Samuel. Um dos veteranos saiu do veículo, com o olhar severo e respeitoso fixo nos jovens. Outros o seguiram, cada um exibindo a postura de um homem que enfrentou os horrores da guerra e sobreviveu. Samuel abaixou um pouco o telefone e olhou os motociclistas diretamente nos olhos. Senhores, vocês pensaram que estavam humilhando um velho, mas vieram ao lugar errado. Vocês acabaram de despertar homens que sabem o que significam coragem e lealdade. Os 6 motociclistas ficaram paralisados, sem conseguir falar. Suas risadas deram lugar a um silêncio pesado, repleto de tensão e respeito forçado. O que eles pensavam ser um velho vulnerável acabará de se transformar em uma lição que jamais esqueceriam. Os motores dos veículos dos veteranos pararam lentamente ao redor dos motociclistas, formando um círculo imponente. Os homens desmontaram um a um, cada um exibindo a estatura e o porte de alguém que já havia enfrentado situações muito piores do que 6 motociclistas arrogantes. Seus olhares eram severos, mas calmos, como se avaliassem não a força física, mas o verdadeiro valor da alma. Samuel deu um pequeno passo à frente, ainda com a bengala na mão, mas sua postura ereta e confiante impulsionou respeito imediato. Senhores, disse ele, com a voz cheia de autoridade, vocês acham que intimidam os fracos, mas aqui estão vocês cercados por aqueles que conhecem a verdadeira coragem. Os motociclistas trocaram olhares assustados, alguns recuando instintivamente. De repente perceberam que sua arrogância era inútil comparada à experiência e determinação daqueles homens. O mais alto dos motociclistas tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Um veterano deu um passo à frente e colocou a mão firme no ombro do motociclista mais agressivo. Vocês deveriam aprender a respeitar os mais velhos. Não estamos aqui para punir, mas para ensinar. Samuel deu um leve sorriso, mas seu olhar permaneceu sério. Ele sabia que respeito não se conquista apenas pelo medo. Era o momento de mostrar aos jovens que a verdadeira autoridade vem da sabedoria, da experiência e da coragem diante da injustiça. Os motociclistas, presos e incapazes de fugir sem parecerem lamentáveis, começaram a entender a lição silenciosa. Este velho, que eles acreditavam ser fraco, possuía uma rede e uma coragem que poucos poderiam igualar. Samuel deu um passo à frente e disse: "O que você fez não é aceitável. Mas agora você tem a chance de corrigir seu erro." O vento parecia levar embora os últimos lampejos de bravata dos motociclistas. Nesse silêncio solene, a lição de Samuel e seus antigos companheiros ressoou mais alto do que qualquer intimidação. Samuel deu um passo à frente, com a bengala tocando suavemente o chão, e fixou nos 6 motociclistas um olhar penetrante. Cada ruga em seu rosto parecia contar histórias de batalhas e sacrifícios, lições que a juventude arrogante daqueles homens jamais conhecera. Senhores, começou Samuel, com a voz firme, mas comedida, vocês pensaram que conseguiriam intimidar um velho. Estavam enganados. O que vocês chamam de coragem não é nada comparado ao respeito que devemos aos outros, especialmente aqueles que deram suas vidas para proteger este país. O mais alto dos motociclistas, ainda tentando esconder o medo, respondeu com um sorriso nervoso: "Não queríamos problemas, só um pouco de diversão." Samuel balançou a cabeça gentilmente. A diversão não se constrói com base na fraqueza dos outros. Arrogância e intimidação não são sinais de força, mas de fraqueza. E hoje, você teve a sorte de aprender essa lição sem sofrer as consequências mais graves. Os veteranos atrás de Samuel assentiram silenciosamente. A mera presença deles carregava o peso da experiência e da disciplina militar. Os motociclistas, agora visivelmente intimidados, olharam para baixo, envergonhados de seu comportamento.
Um dos veteranos dirigiu-se a eles gravemente. Você tem a oportunidade de fazer a escolha certa. Ouça e aprenda. Respeito não é algo que se implora, é algo que se conquista. Samuel deu um passo em direção a eles e acrescentou: não busco confronto, mas nunca hesitarei em defender o que é certo. Você tem uma escolha: mudar ou partir com o peso da sua ignorância. O silêncio tomou conta da rua. Os motociclistas finalmente entenderam que aquele não era apenas mais um velho que haviam subestimado, mas um homem cuja vida fora moldada pela coragem, lealdade e disciplina. A lição de Samuel agora penetrava em sua arrogância como um lampejo de verdade que jamais esqueceriam. O silêncio que se seguiu à aula de Samuel pairou pesadamente sobre a rua. Os 6 motociclistas paralisados não ousavam mais se mexer ou falar. Sua arrogância inicial havia desaparecido, substituída por medo misturado a uma curiosidade hesitante. Samuel olhou para eles um por um, com o olhar claro e firme, mas imbuído de uma sabedoria serena. Então, contra todas as expectativas, esboçou um leve sorriso. Não estou aqui para punir você. O que eu quero é que você entenda. A verdadeira força não é medida pelo medo que você inspira nos outros, mas pelo respeito que você demonstra. Os motociclistas trocaram olhares incertos. Nenhum deles previra uma aproximação tão inesperada. O mais jovem sussurrou: Você não nos culpa. Samuel balançou a cabeça. A raiva não transforma os homens. Mas o aprendizado sim. Hoje, você tem a chance de crescer. Ele gesticulou para seus antigos companheiros que assentiram e sorriram levemente. Juntos convidaram os motociclistas para passar a tarde com eles, ouvindo suas histórias de guerra, camaradagem e coragem. Uma oportunidade única para entender que o verdadeiro poder reside na experiência, humildade e lealdade. Os motociclistas, inicialmente hesitantes, finalmente concordaram. Eles haviam sido humilhados, mas da maneira mais nobre possível, não pela violência, mas pelo exemplo e pela sabedoria. Samuel conclui com uma voz suave, mas firme. O que você fez hoje define você. Se você deixar esta lição transformá-lo, você sairá melhor dela. Assim, o que começara como um confronto humilhante transformou-se numa profunda lição de vida. Os jovens compreenderam que a força bruta não é nada sem sabedoria, e que a idade e a experiência podem, por vezes, superar a juventude e a arrogância. A tarde passou lentamente. Os motociclistas, ainda se recuperando do encontro com Samuel e seus antigos companheiros, finalmente concordaram em sentar-se com eles no Parque Central de Harrisonville. O ar estava impregnado do perfume das flores e do farfalhar das folhas, mas uma tensão palpável permanecia no ar, uma mistura de curiosidade e vergonha. Samuel começou a contar suas histórias, não para impressionar, mas para ensinar. Ele falou de batalhas distantes, companheiros caídos, sacrifícios silenciosos e lições aprendidas em situações em que medo e coragem se misturavam. Os motociclistas, inicialmente distraídos, começaram a ouvir fascinados apesar de tudo. Um veterano, Michael, antigo companheiro de Samuel, dirigiu-se a eles. Você acha que a vida é medida pela velocidade de uma motocicleta ou pelo medo que você inspira? Mas a verdadeira coragem é proteger os mais fracos, ser leal aos que você ama e respeitar aqueles que vieram antes de você. Os motociclistas, sentados na beira de um banco, começaram a entender. Suas gargalhadas de algumas horas atrás pareciam pertencer a outra época, a outra pessoa. Cada um deles refletiu sobre suas ações e o impacto que tiveram em Samuel. O mais alto, cujo comportamento havia sido mais agressivo, finalmente olhou para cima e sussurrou: Nós não percebemos. Samuel assentiu gentilmente. Ninguém nasce com todo o conhecimento necessário. A diferença entre um homem e uma criança é saber ouvir e aprender com os próprios erros. Aos poucos, os jovens começaram a fazer perguntas, a ouvir com respeito e a demonstrar interesse genuíno pelas histórias e experiências dos veteranos. O medo inicial deu lugar à humildade e à admiração. A tarde transformou-se num momento inesperado de partilha, onde os jovens aprenderam com a experiência e a sabedoria daqueles que viveram muito mais do que poderiam imaginar. Samuel, sentado entre eles, sorriu gentilmente. O que começara como um simples passeio tornará-se uma verdadeira lição de vida. O sol se punha lentamente atrás das colinas de Harrisonville, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. A atmosfera no parque era bem diferente daquela de algumas horas antes. Os motociclistas, ainda um pouco constrangidos, começavam a dar sinais de mudança de atitude. Samuel os observava atentamente, com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que entender uma lição é uma coisa, mas colocá-la em prática é outra. Senhores, disse ele calmamente, o verdadeiro teste não é o que vocês aprenderam aqui, mas como vocês agirão no mundo real amanhã.
O motociclista mais novo, tímido, falou. Nós realmente gostaríamos de fazer algo para consertar o que fizemos, para mostrar que entendemos. Samuel assentiu. Muito bem. Comece respeitando aqueles que você conhece, ajudando os necessitados e demonstrando sua coragem de uma forma que não prejudique os outros. Incentivados pelos veteranos, os motociclistas se ofereceram espontaneamente para visitar um centro de veteranos e ajudar nas atividades comunitárias. Queriam provar que podiam agir com honra e respeito, sem intimidação. Samuel se virou para Michael e os outros veteranos. Olhe para eles. Ainda tem um longo caminho a percorrer, mas o que plantamos hoje pode crescer. A verdadeira força é contagiante. À medida que os motociclistas se engajavam em pequenos atos de gentileza e ajuda mútua, seus rostos se suavizavam. O riso arrogante desapareceu, substituído por sorrisos genuínos e gestos de respeito. A lição de Samuel estava começando a dar frutos, transformando não apenas aqueles jovens, mas toda a atmosfera do bairro. Ao anoitecer, Samuel sentiu-se satisfeito. Ele havia demonstrado que até mesmo um homem de 88 anos, tranquilo e pensativo, era capaz de inspirar mudanças, não pela força bruta, mas pela sabedoria, coragem e exemplo. Os dias seguintes marcaram uma virada para os 6 motociclistas. Os moradores de Harrisonville começaram a notar a mudança neles. Os mesmos homens que poucos dias antes intimidavam os transeuntes, agora paravam para ajudar idosos a atravessar a rua. Auxiliavam crianças com suas bicicletas e participavam de atividades comunitárias. Samuel continuou a guiá-los discretamente. Sempre que os via agir com respeito ou coragem, assentia com satisfação, mas nunca deixava de lembrá-los. Respeito não é apenas o que você demonstra aos outros. Ele deve se tornar o seu modo de vida. Certa tarde, o grupo se reuniu no centro comunitário para organizar uma atividade com as crianças. Os motociclistas, inicialmente nervosos, se envolveram completamente. Sorriram, riram e contaram histórias, não para impressionar, mas para compartilhar e inspirar. Um morador, que testemunhou o incidente inicial, aproximou-se e disse: Nunca pensei que você fosse capaz de tamanha mudança. É incrível. O mais alto dos motociclistas, vermelho de vergonha ao pensar no que havia feito, respondeu humildemente. Aprendemos uma lição que jamais esqueceremos. Obrigado a Samuel e seus amigos por nos mostrarem o que significa a verdadeira coragem. Samuel, observando a cena, sentiu uma profunda satisfação. Não se tratava apenas de uma vitória pessoal. Era um exemplo vivo de que a idade e a experiência podem transformar até as mentes mais arrogantes. Os motociclistas não eram mais os mesmos. Sua arrogância dera lugar à reflexão, ao respeito e à gratidão. Ao pôr do sol, Samuel refletiu sobre esta lição. A verdadeira força não está em inspirar medo, mas em mudar vidas. Transformar comportamentos e inspirar respeito por meio do exemplo. Poucas semanas após o incidente, Harrisonville havia mudado, assim como 6 motociclistas. Seu comportamento arrogante e impulsivo era coisa do passado. Cada ação, cada gesto diário, testemunhava a lição que Samuel e seus antigos companheiros lhes haviam ensinado. Certa manhã, Samuel caminhava novamente pela rua principal, cumprimentando os moradores com seu sorriso discreto. Avistou os 6 motociclistas limpando as motos com as próprias mãos e oferecendo ajuda aos transeuntes. Não havia sinal de zombaria ou arrogância, apenas respeito e humildade. O mais jovem aproximou-se de Samuel e disse sinceramente: Senhor Thompson, obrigado. O Senhor nos mostrou que coragem e respeito realmente significam. Nunca esqueceremos isso. Samuel colocou a mão no ombro do jovem e respondeu: Você aprendeu uma lição não apenas para hoje, mas para toda a sua vida. O verdadeiro poder não reside na força ou no medo, mas na sabedoria, no exemplo e no respeito pelos outros. O veterano continuou sua caminhada satisfeito. Ele havia transformado não apenas 6 jovens, mas também parte de sua comunidade. Sabia que aos 88 anos, sua idade poderia fazer alguns duvidarem de sua capacidade de agir, mas acabará de provar que coragem e sabedoria transcendem os anos. Essa história rapidamente se tornou conhecida em Harrisonville. Samuel Thompson nunca foi celebrado por sua força física, mas por sua capacidade de ensinar, inspirar e mudar vidas. Os 6 motociclistas, agora homens transformados, levaram essa lição a cada ação. E assim a calma de Harrisonville nunca mais foi a mesma, uma lição de respeito. Coragem e dignidade ficou gravada para sempre nos corações de todos que testemunharam aquele dia extraordinário.